6 aí, só para não ficar muito barulho na galera, e vai ficar de boa, vai. Tá, não, um pouquinho, mas deixa eu ver. Vira um pouquinho, ai, agora sim. O topetão tem que estar mexendo o topete. Olha o comando, obrigado. Vamos orar, queridos. Eu creio que Deus quer tocar as nossas vidas hoje, hein? Tô com a expectativa do Senhor derramar algo nas nossas vidas, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você vai se acalmando aí. Subi a escada, tava te vendo ali, viu, cara? Que alegria te ver aí, viu, meu? Como Deus é bom, né? A família, a esposa fica até assim, ai, meu homem tá lá, aleluia. O meu Thor, aleluia, bênção. Que legal, que alegria, viu? Quando eu vejo todos vocês aí, todos que estão envolvidos, galera na escola de líderes aqui, que foi aqui pregar, todo mundo que pregou, cara, como eu fiquei feliz, cara, como foi bênção, Deus usando a galera aí, hein? Como é que tá aí, como é que tá? Tá bacana? Como é que tá? Os enjoos, tá mais ou menos? Já passou? Agora tá cuidando dela? Cuida direito aí, hein, mano, pelo amor de Deus aí, hein? Bênção demais. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de mais uma vez te adorar. Mais uma vez, Senhor, estarmos aqui reunidos. Poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos dar tantas desculpas, mas nós decidimos estar aqui hoje, pois o Senhor é aquele quem traz as direções para as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos orienta. O Senhor é aquele que conduz a nossa casa. Então, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A quem nós buscaremos? O Senhor, com a Tua unção preciosa, nos fortalece. O Senhor nos conduz em meio a situações que nós jamais saberíamos, Senhor, que passaríamos, ou poderíamos imaginar que aguentaríamos, mas o Senhor está ali conosco. O Senhor está ali nos fortalecendo, o Senhor está nos conduzindo e nos alegramos por saber que o Senhor é um Deus de perto e não um Deus de longe. O Senhor é um Deus que cuida, não é um Deus que abandona. O Senhor é um Deus que orienta, não é um Deus que deixa ninguém à mercê jogado, muito pelo contrário, o Senhor está à frente e é a Ti, Senhor, que nós queremos nos render completamente. Que essa mensagem, essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados, mudados, renovados, transformados, pois precisamos do Senhor. Quebrado e cancelado todo intento das trevas que queira trazer confusão aqui e no ministério infantil, nós repreendemos agora em nome de Cristo Jesus. Nós não aceitamos nada que o inimigo venha investir neste lugar. Antes nós declaramos céus abertos, a unção do Senhor liberada, o Espírito Santo passeando, trazendo libertação, cura, transformação de uma forma poderosa e sobrenatural. E claro, Jesus recebendo toda a honra e toda a glória. É o que nós oramos e desde já agradecemos em Teu nome, Jesus, amém e amém. Amada igreja, eu creio que um dos grandes desafios que nós também podemos enxergar na igreja, existem tantos, ou naqueles que estão na caminhada com Jesus, os cristãos, os crentes, um dos grandes desafios é o fato das pessoas quererem viver algo da parte de Deus, mas baseado no que elas acham. É um desafio você conversar com pessoas que elas querem da parte de Deus algo, elas desejam algo, mas tudo isso baseado no que elas acham. Eu encontro muitas pessoas que eu vou conversar que acaba sendo até triste. Pessoas que têm até uma certa caminhada com o Senhor, uma jornada com o Senhor, mas elas querem viver baseado no que elas acham e não no que a Bíblia diz. E isso acaba sendo delicado. Por quê? Porque elas podem passar anos, até mesmo dentro das igrejas, e não verem as suas vidas transformadas, e não verem as suas vidas mudadas, e não verem transformação nenhuma. Ela entra do mesmo jeito e ela praticamente sai do mesmo jeito. Talvez ali um linguajar crentez ela até adquire, mas talvez isso é apenas o que ela vai ter. Por quê? Porque muitas pessoas elas caminham, querem caminhar baseado nesses achômetros que nós podemos chamar assim. Por exemplo, eu sempre ouvi muitas pessoas dizerem: todo mundo é filho de Deus,
Nós encontramos pessoas dentro da igreja e fora da igreja falando: ah, pastor, tem que ficar de boa, que todo mundo é filho de Deus. Aí eu tento levantar o dedinho bem na humildade assim, para não ser alguém grosso e falar: desculpa, mas não é bem assim. Todo mundo não é filho de Deus. Como assim, pastor? Você está louco? Como nem todo mundo é? Eu falei: não, todo mundo pode ser a criação de Deus, mas para você ser filho de Deus, você precisa de uma coisa. Para você se tornar o filho de Deus, você precisa receber Jesus na sua vida como o Senhor da sua vida. Ah, mas o que você está falando? Ah, não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Então ela começa a achar uma coisa baseado no achômetro dela, no que ela acha, longe do que a palavra de Deus diz. João capítulo 1, versículo 12, está lá a resposta para essa pergunta. Mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ué, mas se os caras já eram filho de Deus, por que vai se tornar filho de Deus depois que receber Jesus? Estão comigo aqui, igreja? Então aqui nós já começamos a entender, nem todo mundo é filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, eu preciso receber Jesus como o Senhor da minha vida. Então vamos ler lá. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor nos dá o poder para nos tornarmos os filhos de Deus. Então alguém que não recebe Jesus como o Senhor da sua vida, pode ser até uma criação de Deus, mas não é considerado, pelo que a palavra fala, como filho de Deus. Para poder me tornar um filho de Deus, eu preciso receber Jesus como o Senhor da minha vida. E você vai ver muitas as pessoas falando isso: ah, mas eu sou filho de Deus. Você crê em Jesus como o Senhor da sua vida? Não, não creio. Então desculpa, segundo a palavra de Deus, você não é um filho de Deus. É o que a palavra fala. Então isso acaba sendo delicado. Mas pastor, tem problema isso, a pessoa achar isso? Eu falei: claro que tem. Por quê, queridos? Eu vou te falar algo, grava isso comigo. Uma informação errada me leva a um comportamento errado e que vai gerar um resultado errado. Uma informação errada me leva a um comportamento errado e que vai me gerar um resultado errado. Não tem como. Quando os saduceus começaram uma discussão com Jesus sobre a ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles começaram a discutir com Jesus. Ô Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Teve um cara que casou com uma mulher, só que esse cara morreu. Aí o irmão desse cara foi e casou com essa mulher. Aí ele também morreu. Aí o outro irmão foi e casou com ela, e ele também morreu. A primeira pergunta que eu ia falar: mano, quem que é essa mulher? Viúva negra, velho, para matar geral? Todo mundo morre com essa mulher, velho. Ninguém mata essa mulher. Alguma coisa está acontecendo. Mas todo mundo morreu. Todo mundo morreu com a mulher. Eu falei: nem me apresenta, você é louco. Solteirão já corre, chuta que é laço, chuta que é bomba. Aí eles perguntam e falam assim: na ressurreição, quem que vai casar com ela? Aí Jesus dá uma resposta para eles. Nós já pregamos isso aqui, para quem lembra. Jesus dá uma resposta para eles. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não, e nem o poder de Deus. O que ele está falando? Se vocês soubessem o que está escrito, vocês não me falariam uma asneira dessa no meio da roda. Ficou feio. Vai passar essa gafe no crédito ou no débito? Ou vai ser Pix direto? Qual que vai ser a gafe que você vai dar? Então aqui Jesus já logo fala: cara, vocês estão me falando um negócio desse, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Então aqui, queridos, nós temos que abrir o nosso coração, a nossa mente, e entendermos que eu não posso sair vivendo baseado no que eu acho. Se eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não posso viver baseado no que eu acho. Eu preciso viver baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E isso, irmão, faz total diferença, porque eu vejo muitas pessoas tentando sim buscar do Senhor algo, mas quando eu vou conversar com a vida delas não condiz com o que a palavra do Senhor fala para ela poder ir. É diferente de alguém que está tentando se alinhar, de alguém que não quer se alinhar. É diferente quando você vê pessoas que estão lá: pastor, eu estou entendendo, a palavra do Senhor aqui, acabei de ler, falou que eu preciso ter uma mudança na minha vida, então a partir de hoje eu quero mudar pelo que a palavra do Senhor está falando. Eu falei: glória a Deus, esse é o caminho. Você vai começar a ver transformação. Recentemente eu recebi uma ligação de um irmão
que ele falou, pastor, estou lendo a Bíblia, e algo saltou aos meus olhos, eu descobri agora, que Jesus não é o Senhor da minha vida, Ele é apenas alguém que me ajuda, eu não consegui entender que Ele é o meu Senhor. Eu falei, como é que você descobriu isso? Lendo a Bíblia. Eu falei, que bom, primeira coisa, leia a Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai ver o que Deus quer falar com você, e o que você precisa realmente mudar. E ali naquela hora os olhos dele se abriram. Então hoje, queridos, é triste quando nós vemos pessoas assim. Mas agora, por que eu estou falando isso? Porque se queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas, nós devemos compreender como Deus age, como Deus trabalha. Eu creio que Deus pode derramar uma unção, Deus pode derramar algo sobrenatural. Eu creio que Deus tem projetos, eu creio que Deus tem coisas incríveis, capacitação que Ele quer derramar sobre alguém. Mas para isso, Deus sempre fará com um propósito. Repete comigo, propósito. Meu irmão, Deus não faz nada sem propósito. Grava isso na sua vida. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada ou vai querer mover nada para continuar sendo nada e não dar nada de resultado. Não, Deus, Ele quer sempre mover com uma finalidade, com um propósito. E o texto que eu queria compartilhar com vocês hoje está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 1 em diante. Quem quiser abrir, fique à vontade, senão só acompanha pelo telão aí. Êxodo 31. Querido, só lembrando, as pregações sempre ficam salvas na nossa página. Já conseguimos pelo YouTube? Já deu certo pelo YouTube? Cadê o... Ainda não? Nós estamos trabalhando para jogar para o YouTube como é que fala? As transmissões, mas sempre que você quiser assistir, tem no Facebook da Igreja Bola de Neve Foz, ou no meu canal Pitadas de Sal, sempre tem pregações, quer indicar para alguém e tal, fica a dica para vocês aí. Êxodo capítulo 31, versículo 1 em diante diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Até aqui. Aqui, meu irmão, é um momento extraordinário, e quando nós passamos numa leitura rápida, a gente não consegue pegar as coisas que estão aqui. Primeiro, é um texto maravilhoso, eu não vou conseguir esgotar ele inteiro, mas eu vou conseguir compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo queimou no meu coração na hora que eu li esse texto. Aqui nós estamos em um contexto, e o contexto é: Moisés está no monte. Deus está falando com Moisés sobre um projeto, algo chamado tabernáculo. Moisés, você subiu aqui, eu vou trazer para você algo que vai ser feito. Um tabernáculo vai ser desenhado, você vai fazer um tabernáculo porque eu quero habitar no meio do povo. Coloca o próximo texto para mim, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus queria fazer o tabernáculo, não para Deus falar, ó que legal, mas Deus queria fazer um tabernáculo porque através desse tabernáculo Deus poderia se manifestar ao homem e ali ter comunhão com o homem, orientar o homem, direcionar o homem. Isso é algo extraordinário. Isso aqui também, um tabernáculo é uma figura de Jesus. Aqui, para quem fez a escola Transformado sabe o que eu estou falando. Aqui tem tipologia bíblica, muitas coisas extraordinárias, mas não vamos nos atentar aqui. Então aqui Deus está falando com Moisés: Moisés, você vai fazer esse tabernáculo, esse desenho, para que eu habite no meio do povo. A lei também fala que Deus ia trazer, Moisés também ia vir com as tábuas da lei e muito mais. Então Deus vem trazendo para Moisés todo o detalhe de como o tabernáculo deveria ser feito. Deus fala tudo para ele o que deveria ser feito. Cada detalhe, ele começa desde os santos dos santos e ele vai até a porta lá no átrio, lá de fora. Então você vê que é interessante que Deus começa de dentro para fora, não de fora para dentro. E é isso que tem que ser com a minha vida e com a sua vida, o trabalhar de Deus de dentro para fora, não de fora para dentro. E isso é maravilhoso. Então ele começa de dentro para fora, ministrando o que deveria ser feito. Só que Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu preciso de pessoas que façam isso.
Eu preciso de pessoas que estejam envolvidas nessa obra. Eu preciso de pessoas que estejam envolvidas. E na sequência, Deus fala para Moisés, que Ele chamaria um pessoal para executar o serviço, que seria algo incrível, seria algo extraordinário. Era um trabalho de homens que tinham habilidade, pessoas que tinham capacidade para fazer aquilo. Não era alguém, um Zé Orelha qualquer, não, era alguém que tinha um entendimento, que sabia para poder se envolver. E ele chama um homem chamado Bezalel. Eu acho interessante que Deus, aqui no caso, Ele fala, eu chamo pelo nome. Meu irmão, Deus conhece você. Deus, Ele sabe quem é você. Antes da sua mãe e seu pai pensar no seu nome, Robert Clayson, Ele já te viu, cara. Ele já viu o teu nome. Ele falou, eu vejo o Robertzinho, aleluia, o meu parceiro, meu truta de jornada, aleluia. Eu vejo a Vandercleia, ela está lá no rolê, o Senhor vê. Ele conhece você. Tem alguma Vandercleia só para saber numa dessa, aleluia, né? Bênção, nada contra, mas é um nome bem legal, bem diferente, assim como é o que eu tentei ler aqui. Aí eu já emendo uma língua aqui que já não dá para falar mais nada, meu irmão. Mas ali ele chama Bezalel, e ele fala, eu conheço pelo nome, chama Bezalel. E aqui o texto fala que ao chamar Bezalel, já era alguém que tinha ali algum conhecimento, mas aqui o texto me fala algo extraordinário. O texto fala que Deus ia derramar mais sobre ele. Deus ia derramar mais. Meu irmão, eu não sei se você consegue compreender isso, mas o mesmo Deus que moveu na vida de Bezalel é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que quis derramar na vida daquele homem, Ele quer derramar hoje. Então até o final dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus, que eu e você possamos nos abrir para esse derramar de Deus que virá sobre nós. É um derramar que nos capacitará a vivermos algo poderoso e sobrenatural. Então Deus no texto fala o que Ele ia fazer com Bezalel e junto com outras pessoas que estariam com ele naquele projeto. Êxodo capítulo 31, versículo 3 e 5. Eu enchi do Espírito de Deus. Meu irmão, Deus falando, eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, meu irmão. Então Deus, o cara já tinha, mas Deus deu mais habilidade. Aqui, que mais? Ele fala de inteligência, de conhecimento. Tem uns que precisam muito, aleluia, de conhecimento, de todo artifício. Pode colocar o próximo. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Eu cortei no outro. Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então aqui você vê que Deus está falando com Moisés. Moisés, eu vou chamar um cara que no meio desse projeto eu vou derramar uma capacitação para ele poder executar o que eu quero que ele execute. Isso, meu irmão, diz respeito de algo. A coisa mais incrível que nós muitas vezes não compreendemos. Aqui é um ponto que, como eu falei no início, o crente vive baseado no que acha e esquece o que a Bíblia diz. Meu irmão, se Deus falou que derramou sobre Bezalel, você acha que Ele vai deixar a gente na mão? Sim ou não? Sim ou não? Não! Ele está falando com Moisés. Moisés, eu tenho um projeto para ser executado na terra. Aqui você está vendo um modelo que deve ser executado, mas aí na terra não tem. Eu estou chamando você, mas para chamar você, eu não vou deixar você na mão. Eu vou chamar pessoas que vão te ajudar, e mais, eu vou capacitar essas pessoas para executar o projeto que eu estou colocando na sua vida. Sabe o que isso significa, meu irmão? Cada projeto que Deus deu para você, Ele traz a capacitação necessária para você executar esse projeto. Tudo que Deus tem para que você venha executar, Ele vai trazer na sua mão. Só que nós limitamos o agir de Deus. Nós falamos, não vai dar, não vai ter como. O que Deus está falando é muito grande. O que Deus está falando é impossível. Meu irmão, Deus está chamando você para viver algo extraordinário. Aqui Ele fala para Moisés, o trabalho que vai ser executado, ninguém nunca viu, nem imaginou, e eu não vou deixar você só, porque imagina só, Deus falando com Moisés, e Moisés, pois é, né, mano, vários detalhes no projeto, né? Tem que fazer uns negócios diferentes, tem que lapidar, trabalhar uns negócios, como é que vai ser isso? Deus fala, não se preocupa não, eu vou capacitar alguém que vai agir, que vai mover dentro desse projeto. Meu irmão, sabe o que eu vejo aqui? O Deus que nós servimos é um Deus que traz tudo necessário para executarmos aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas. Tudo que o Senhor tem,
Ele é aquele que derrama tudo necessário para executarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você pode dar um amém por isso? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Talvez você não comeu aquela coxinha na hora do almoço com frango com ketchup, está fraco. Deus, Ele derramará tudo necessário para você executar a obra e o projeto que Ele tem na sua vida. Se você não consegue crer nisso, você vai crer no quê? Se você não consegue crer nisso, você vai crer no quê? Se nós não cremos que Deus tem a capacitação, que Deus tem a unção necessária para executarmos o projeto que é dele, a gente está fazendo o quê? Se Deus chamou você para algo, Ele vai te capacitar para você viver aquele algo. Ele vai mover na sua vida. Se Deus chamou para você abrir um negócio, meu irmão, ainda que o passo pode ser desafiador, Ele vai trazer tudo necessário para você avançar. Se foi dele, da parte dele, você vai, não se preocupe, Ele vai mover, Ele vai agir. Então, para cada projeto de Deus, repete comigo, para cada projeto de Deus, Ele traz algo para que eu possa executá-lo. Então, cada projeto de Deus para mim e para a sua vida, Ele traz tudo o que é necessário para a gente executar. Seja o negócio que você vai abrir, seja o projeto que for, o Senhor te chama para você abrir um negócio, Ele te capacitará nesse negócio. O Senhor está te chamando, é o seu casamento. O casamento lá, o Senhor vai trazer tudo necessário para você ter um casamento abençoado. Cada situação que Deus nos coloca, Deus, Ele não deixa a gente na mão. Só que a gente acha que Deus deixa a gente na mão. A gente acha que Deus abandonou a gente. Já que você me recebeu, pum, vive tua vida. E quando der, você me chama e às vezes eu vou agir. Não, meu irmão, Ele não deixou você jogado. Ele tem algo extraordinário para derramar sobre a tua vida. Ele tem uma unção, uma capacitação, um poder. Bezalel nem estava lá no rolê, e Deus já falava com Moisés: eu vou levantar alguém no meio desse povo que fará diferença. Assim eu falo para você, você não imagina, mas hoje o Senhor começa a derramar uma unção, uma capacitação para você avançar diante dos projetos que o Senhor tem para a tua vida. Se você não recebe, eu recebo para minha. Senhor, eu tomo posse dessa capacitação na minha vida para avançar nos projetos que o Senhor tem. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Se você não tomar posse, eu tomo. Fala para o seu vizinho: se você não tomar posse, eu tomo. Ai, pastor, você está achando que o quê? Deus vai ficar sentadinho esperando você? Vai ficar sentado esperando? Mais um ano encerrando, mais um ano começando. Ai, o dia que eu tiver afim, eu vou lá contigo. Ô, mano, como diz em São Paulo, tá tirando a favela. Deus espera que eu e você possamos crer. Para cada chamada de Deus, o Senhor tem algo para derramar sobre as nossas vidas. Deus nunca deixa ninguém sozinho no campo. Ele sempre moverá o necessário para você executar o que Ele colocou nas suas mãos. E para isso eu e você temos que pela fé tomar posse. Você está diante de desafios, lembre, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me trouxe até aqui. Não foi uma ilusão minha, o Senhor me direcionou, o Senhor me conduziu, e a tua palavra fala que o Senhor não deixa ninguém só. Eu estou aqui clamando quais são os próximos passos, qual é a unção necessária para poder avançar, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida hoje, e Ele moverá, te surpreenderá poderosamente. Então eu e você não podemos sair tomando decisões baseado no que nós achamos, baseado na eu acho. Não, eu não caminho pelo que eu acho, eu caminho pelo que a Bíblia diz. E é aquilo que Deus vai mover, porque eu quero a unção do Senhor para a minha vida, eu quero a capacitação do Senhor para a minha vida, eu quero derramar do Senhor na minha vida. Um texto que nós lemos, citamos, postamos, mas nós esquecemos o poder que Ele tem, e Ele é real. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus, quem que é, gente? Deus, quem? Esse Deus é aquele Deus que criou os céus e terra e tudo que nós vemos hoje, sim ou não? Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que está ungindo Bezalel agora. Esse mesmo Deus é um Deus que tem um poder que ninguém mais se iguala ao poder dele.
Então é o mesmo Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer. Para quê? O que é esse querer? O inimigo não quer que eu e você possamos avançar. Ele quer manter você num cativeiro, aqui dentro, ó. Aqui dentro, preso. Você não consegue, não vai ter como. Pare de sonhar, pare de imaginar coisa. Que projeto, que mané projeto? Para, vai dar em nada isso, abandona esse negócio, para. Negocinho é viver na média igual que todo ser humano vive, tá bom. Não, você não precisa avançar. Que mané abrir negócio, que mané estudar. Que para com isso. Ele quer que você fique ali. Só que a gente percebe que chega uma hora, começa a vir uma fagulha de um querer. Mas não é um querer baseado segundo o que nós queremos a nossa carne. É quase que um querer impossível. Começa a vir algo que você fala, cara, isso é muito grande, isso aí acho que não é para mim não. Isso não vai dar não. Isso não vai ter como. É muito grande. Com certeza, é esse Deus que está começando a colocar a fagulha do querer, porque ele está falando assim, eu estou procurando alguém, assim como o Bezalel, que eu vou derramar capacitação para poder avançar, a unção para poder desenvolver esse projeto. Eu lembro da minha vida, quando eu comecei a ministrar, meu irmão, eu não podia imaginar, primeiro, que eu seria pastor de uma igreja, segundo, que eu seria convidado por igrejas, por pessoas para ministrar em outras igrejas. Eu jamais poderia imaginar. Já tem gente me mandando mensagem já para o ano que vem, pastor, agenda agora, começo do ano, meio do ano, bora, vamos lá. Falei, calma, eu preciso sentar e processar muita coisa ainda. Não podia imaginar. Mas quando eu comecei a falar, por exemplo, sobre o seminário dos dons, começou um querer, uma fagulha. Fale sobre esse assunto, ministre sobre esse assunto. E ali, meu irmão, eu falei para você, e aqui eu quero contar para vocês algo. Esse querer começou a vir. E eu conheço homens de Deus, que até estiveram aqui com a gente, aleluia, que ministram sobre esses assuntos dos dons, que falam sobre os assuntos dos dons. O pastor Luciano é um que fala sobre assuntos dos dons com uma propriedade incrível, experiências incríveis, extraordinária. Conheci outras pessoas que também moveram, que ainda movem de forma extraordinária. E aquela fagulha no meu coração começou a queimar. E eu já estava vivendo algumas experiências com Deus. E um dia cheguei para o meu pastor, falei, pastor, tudo bem? Eu estava a fim de tomar um café ou um almoço com um pastor fulano de tal. Teria problema? Você faria ponte? Ele, não, problema nenhum, faz a conexão com ele. Falei, eu queria trocar uma ideia com ele sobre essa fagulha que está vindo do querer de Deus. E ele é um cara que eu já vi, que eu respeito muito, que admiro muito das coisas que já vive e tal, para ele poder talvez me dar um norte, me dar um rumo. Chamei esse pastor. Tomei o café, falei, queridão, que bom que você está aqui, cara, um privilégio, uma honra, tal. Meu pastor sabe que eu estou conversando com você, não é treta nenhuma, eu só queria um auxílio. Eu vou te falar o que eu estou vivendo em Deus, e você vê o que você consegue me ajudar. Eu falei assim, eu falo com vocês, porque você é alguém que vive junto com a tua família, junto com a galera, a questão dos dons de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, e eu queria que você pudesse talvez me dar um rumo norte. E eu comecei a contar para ele as experiências que eu estava tendo em Deus. Eu comecei a contar para ele os testemunhos de vidas que o Senhor já tinha me usado para poder tocar, poder impactar. Eu cheguei para ele e comecei a explicar cada área, ó, aqui teve milagre, aqui teve isso, pessoas orei na rua aqui, orei na rua ali e tal, Deus falando aqui, tá essa fagulha, de eu poder ministrar algo para essa galera. Ele chegou e falou assim, presta atenção, Saul, eu não sei por que você me chamou aqui para poder te oferecer. Se você está esperando uma oração minha, na verdade eu queria uma oração tua, porque o que você vive eu nunca cheguei nem perto. Falei, como é que é? Ele falou, é isso mesmo, porque eu e você muitas vezes não valorizamos o querer de Deus nas nossas vidas. A gente acha que é pouco, a gente acha que é baixo, a gente acha que é nada. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, claro. Ele falou, cara, você está falando de coisas que eu nunca vi na minha vida, você está falando de coisas que eu nunca experimentei, e é um cara muito mais velho que eu, é um cara que tem muito mais caminhado, eu respeito a unção, aquilo que aqueles caras vivem. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, meu irmão, quando Deus coloca em nós o querer,
é uma fagulha da parte de Deus, porque junto com o querer, ele vem com o quê? O realizar. Então é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Então Deus colocou a fagulha do querer, ele vai trazer agora o realizar. E essa palavra realizar no grego significa algo. Essa palavra realizar significa ser eficaz. Essa palavra significa produzir. Essa palavra fala de mostrar poder. Essa palavra fala de trabalhar para alguém, ajudar alguém. Meu irmão, quando Deus coloca em nós o querer, ele vai trazer o realizar. Então, em nome do Senhor Jesus, vocês que já estão com a fagulha do querer, o Senhor venha com o realizar, o Senhor venha com a unção, o Senhor venha com a capacitação, ele venha com o poder do alto. Esse projeto que ele colocou na sua vida é um projeto dele, e ele moverá de forma poderosa e sobrenatural. Ainda que os homens falem não, aquilo que é de Deus permanecerá. Aquilo que é do homem vai cair, mas aquilo que é do Senhor permanecerá de pé, e ele moverá de forma poderosa e sobrenatural. Se você quer, dê uma salva de palmas a ele, aleluia. Então, entendendo isso, que Deus derrama algo sobre as nossas vidas, nós temos que compreender uma coisa. O texto fala que Deus derramaria algo sobre esse homem com um propósito. E aqui é o ponto que eu queria que vocês entendessem. Deus derramaria com um propósito. Então, dentro desse propósito, aqui é onde eu queria que você abrisse o seu entendimento, ou compreendesse. Aqui é um ponto interessante. Muitos querem viver algo de Deus, mas não querem seguir a vontade do Senhor. Muitos querem viver algo de Deus, uma intervenção de Deus, um agir de Deus, mas ele não quer seguir a vontade do Senhor, ele quer seguir a vontade dele. Então tem muitos projetos e muitas coisas que não são de Deus. Meu irmão, é real. Tem o que é de Deus, tem aquilo que não é de Deus. Tem coisas que nós muitas vezes, meu irmão, se afobamos, geramos. Tem coisas que acontecem. E nós temos que ver que Deus aqui estava ungindo um homem com um propósito específico. Deus estava ungindo aquele cara, derramando algo sobre ele, sobre todos, com uma finalidade. Então Deus não unge ou move sobre alguém que não fará a vontade do Senhor. Deus não unge, não move sobre alguém que não fará a vontade dele. Deus não unge quem quer ficar parado. Deus não unge quem não quer fazer nada. Deus não unge quem não se coça, no sentido de se mover. Deus não unge. Porque qual seria a finalidade? Vamos parar e pensar. Olha, Moisés, eu chamo Bezalel, eu vou trazer essa unção, vou encher do Espírito Santo. O cara vai ter o dom de trabalhar com ouro, trabalhar com prata, trabalhar com tudo. Mas não se preocupe, ele não vai fazer nada. Qual foi a finalidade? Só vou encher o cara para nada? Não. E aqui é um ponto. Tem muita gente esperando algo novo, mas não se move para nada. Não tem como. Se mais um ano se está finalizando e mais um novo, vamos chegar e eu continuo com as mesmas atitudes, do mesmo jeito, não fazendo nada, não espere ter um resultado diferente. Não espere viver algo diferente. Não espere viver uma mudança. Não tem mudança diante daquilo que eu continuo fazendo a mesma coisa. Tem mudança quando eu faço algo diferente. Quando tem mudança, quando tem algo diferente, você sente que é diferente, você sente que mexe, as coisas são diferentes. Aí ele chega e ele chama Bezalel. Aí eu fui ver o nome de Bezalel, o que significa. O nome Bezalel significa sombra de Deus, aquele que está à sombra de Deus. E isso já me faz entender por que Deus chamou Bezalel. Porque a sombra de Deus, quem está à sombra de Deus, é alguém que está sempre debaixo daquilo que Deus está direcionando. Isso me faz lembrar um povo que era conduzido pela nuvem. A nuvem guiava eles de dia. Então o povo que estava debaixo da nuvem, para onde a nuvem ia, o povo ia. Para onde a nuvem se movia, o povo ia. Se a nuvem parava, o povo parava. Então aqueles que caminham debaixo dessa mão de Deus, aqueles que estão à sombra de Deus, aqueles que são guiados por Deus, são esses que o Senhor moverá de forma poderosa e sobrenatural. São esses que o Senhor vai derramar uma capacitação. Então aqui eu já tenho que pensar, se eu estou querendo ter projetos que vão satisfazer o meu eu, o meu ego, não espera Deus mover.
Deus, Ele move debaixo daquilo que é da vontade dEle, e não aquilo que é a minha vontade. Eu sei porque eu já tive experiências disso, de querer fazer coisas e pedir a bênção de Deus e quebrar a cara. Ô Deus, move aí, mano, ajuda nós aí, vai, projetinho mó maneiro, meu, mó legal, vai dar boa, que negocião bacana. Deus falou assim: se você quiser, na força do seu braço, eu não estou contigo nessa. É um projeto, mas não é a minha vontade, diz o Senhor para mim. E ali, meu irmão, eu tive que decidir. E adivinha o que eu fiz? Fui para cima, como um crente desobediente. E qual foi o resultado? Lágrimas escorrendo, choro e ranho. Perdão, Senhor, eu não acredito que eu fiz isso. Ele falou: não, você acredita, você fez, cara. Eu falei: pois é, eu acredito, eu fiz, cara. Eu te disse, eu te falei para não se meter no negócio, quis se meter, achou que eu estava contigo. Eu achei mesmo, Deus, mas não estava. Pois é, agora eu vi, aleluia. Tem coisas que a gente tem que abrir os nossos olhos. Tem projetos que não são de Deus. Agora, aqueles que são de Deus, Ele traz a unção necessária para você avançar. As portas se abrem, os recursos vêm, o agir do Senhor extraordinário. Você vê transformação, você vê restauração, você vê agir de Deus, você vê coisas poderosas e sobrenaturais. Então ali Bezalel era alguém que caminhava segundo a vontade do Senhor. Era alguém que estava experimentando uma unção, porque ele faria a vontade do Senhor e não a própria vontade. E isso não apenas ele, mas também os outros a quem o Senhor chamou. Êxodo capítulo 31, versículo 6, olha só o que ele fala ali: eis que lhe dei por companheiro, puxa vida, né, mano? Dá por aí em línguas quase, né? A Oliabe, filho de Aizamaque, repandereregacha, já emenda, né? Da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis, eu coloquei grifado, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então Moisés, é o seguinte: eu vou chamar Bezalel e vou chamar um monte de cara com nome diferente, e todos esses caras vão estar no rolê, e eu vou trazer tudo necessário para eles poderem avançar, mas eles não vão fazer o que eles querem, eles vão fazer tudo segundo eu ordeno. É isso que muitos de nós estamos perdendo. Nós saímos tomando atitude, decisão baseado no que nós achamos, e nós falamos: Deus vai mover, Deus vai agir, aonde está o Senhor vai mover, quando na verdade Deus falou: não era nem para ter feito isso, não era nem para ter agido aqui, mas aqueles que estão no meu projeto, aqueles que estão debaixo da minha direção, aqueles que estão cumprindo a minha vontade, esse eu vou derramar graça, esse eu vou derramar unção, esse eu vou desenhar tudo que for necessário para poder avançar e realizar o projeto com sucesso. Esse é o Deus que você serve. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje, que os nossos olhos venham se abrir, que o nosso entendimento venha se abrir, que o Senhor venha mover de forma poderosa e sobrenatural tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Aquilo que é do Senhor, Ele vai trazer a unção necessária. Tudo aquilo que o inimigo vem tentando trazer para que você venha tomar força, baseado no que você acha, o Senhor vem abrir os seus olhos, e você não venha seguir esse caminho, mas seguir aquilo que o Senhor tem para você. Ele tem algo extraordinário, aquilo que é do Senhor, essa empresa, esse negócio, esse casamento, tudo que Ele tem para a tua vida, Ele vai trazer a capacitação, Ele vai trazer a unção, Ele vai trazer tudo necessário para você poder avançar, porque Ele é um Deus extraordinário. Esses homens que estavam recebendo essa unção, era uma unção de avanço. Eles estavam recebendo algo não para ficarem parados, mas para avançarem no projeto de Deus. Queridos, nós estamos finalizando mais um ano, estamos agora próximo de novo ano. O Senhor te chama, Ele tem algo para derramar sobre a tua vida hoje, Ele tem algo para entregar sobre você hoje, mas Ele fala para você: não dá para você ficar parado, não dá, você vai ter que decidir, ou você caminha segundo a tua vontade, ou você caminha segundo a vontade do Senhor. Se você caminha segundo a vontade do Senhor, Ele vai te ungir com um propósito, e o propósito é fazer a vontade dEle. O projeto dEle são maiores que os nossos, os pensamentos dEle são maiores que os nossos, os caminhos dEle são maiores que os nossos. Esse é o Deus que você serve. Deus
não unge ninguém sem propósito. Então não adianta eu ficar esperando uma capacitação do alto na minha vida para eu continuar fazendo nada. Hoje Ele derramará algo novo sobre as nossas vidas. Se coloca em pé no seu lugar. Jesus viveu isso. Jesus viveu isso. Coloca para mim Lucas capítulo 4, os últimos textos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele me ungiu para. Jesus está falando, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Então Ele não me ungiu só para falar, então, estou cheião, meu, ó, me encheu que eu estou chapado do Espírito Santo, aleluia. Para que você está? Sei lá, estamos aí, aleluia, estamos aí no rolê. Não, Ele fala que o Senhor me ungiu para. Aí Ele fala, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Próximo, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, o Senhor, não derrama o Espírito dele, a capacitação dele para pessoas que continuam parados. Não, meu irmão, esse ano eu e você, nós viveremos um ano aonde o Senhor romperá de forma poderosa e sobrenatural. É um tempo onde o derramar do Senhor virá sobre as nossas vidas, uma unção, uma capacitação, um poder. Então eu declaro sobre vocês, Ele venha te encher essa noite com a unção, a capacitação, tudo necessário para você viver o projeto de Deus, para você viver o projeto de Deus. Derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Feche os seus olhos, para você não se distrair. Essa é a hora de você rever os seus passos. É hora de você rever como que você tem levado a sua vida diante do Senhor. Se eu e você queremos mais de Deus, tem que ter um propósito. Se eu quero mais de Deus para permanecer parado, para que Ele vai derramar? Mas agora, quando Ele vê em nós o desejo de alguém que quer sair de um lugar que talvez aonde paralisou, estacionou, travou e fala: não, eu não aceito permanecer mais aqui, eu quero ir diante daquilo que o Senhor tem.
Eu recebo a unção necessária para viver os teus sonhos na minha vida, o teu projeto na minha vida. Meu irmão, prepare, porque o Senhor vai começar a mover de forma extraordinária. Em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que têm clamado ao Senhor, você que estava desacreditado dos projetos de Deus para a sua vida, hoje o Senhor fala para você: há uma unção necessária para o avanço desse projeto. O seu casamento é um projeto. O Senhor vai trazer a unção necessária para o seu casamento viver debaixo de plenitude, de bênção do Senhor. A tua saúde é um projeto de Deus. Ele vai trazer a cura, a unção necessária para você poder sentir sarado. A tua empresa é um projeto de Deus. E aquilo que é dele, ele traz o que for necessário para poder avançar. O projeto de Deus nunca é para o nosso nome ser glorificado, mas o nome dele ser exaltado. Tudo que envolve o projeto de Deus, a finalidade, até toca as nossas vidas, mas tem um avanço do reino de Deus. O nome dele, o tabernáculo que Deus falou para Moisés, ainda que os filhos de Deus tinham direções de Deus, todos à volta sabia, Deus habitava no meio daquele povo. Alguns já até desistiram dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Que hoje, em nome do Senhor Jesus, Ele venha te capacitar e todo medo caia por terra, toda frustração caia por terra, tudo aquilo que Ele me colocou na sua vida, fazendo você desistir, desacreditar dos sonhos de Deus, caia por terra em nome de Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre você, a unção do Senhor venha sobre você, a graça do Senhor venha sobre você, o fortalecimento dEle, para você poder avançar de uma forma extraordinária e maravilhosa. Agora é hora de, pela fé, você crer nisso. A visão que eu tenho é desse altar saindo ideias. O Senhor está liberando ideias para a sua igreja. O Senhor está liberando ideias. Você tem pedido recursos, o Senhor está liberando ideias. Você tem pedido recursos e Ele está liberando ideias. Você tem pedido recursos, está liberando ideias. Uma geração abençoada. Tomamos posse, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nessa casa. Há dons sendo liberados, há talentos sendo liberados. Há coisas
coisas físicas e espirituais sendo liberadas. O Senhor está liberando, está liberando, está liberando. É um liberar de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, primeiro eu quero te pedir perdão por muitas vezes tomar decisões baseado no que eu acho, meus projetos, minhas escolhas, minhas decisões. Eu te peço perdão, porque hoje eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos, porque eu sei aquilo que é teu, o Senhor capacita. Então eu recebo o teu projeto e a capacitação para executar e viver o seu projeto nessa terra. Então, Senhor Jesus, que todo medo, procrastinação, crise de ansiedade, eu declaro agora falido, vá ter retirada, saia da minha vida. Eu recebo hoje a unção de Deus, a capacitação de Deus, o que for necessário para poder avançar diante daquilo que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Enche mim até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche mim até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Nós recebemos hoje, Senhor, sim, essa porção necessária para as nossas vidas, para vivermos aquilo que o Senhor tem, Senhor, em nome de Jesus. Aqui você tem que ter muita sabedoria. Não é para você olhar para o teu casamento e falar: tá vendo, eu sabia, escolhi errado, isso aqui não é um projeto de Deus, já era, abandona. Não viaja. Seu casamento é um projeto de Deus. Você fez tua escolha, você casou, o Senhor vai trazer a unção necessária para viver um casamento pleno. Pastor, quando que eu sei que aquilo que eu estou fazendo é de Deus? Existem alguns sinais. Aquilo que você coloca a mão aonde estava morto traz vida. Você vê as coisas acontecendo, você vê o agir de Deus, você vê Deus surpreendendo de forma extraordinária. Então não saia tomando decisões precipitadas. Posso ouvir um amém? Ore diante de Deus. Ore diante de Deus. Você sabe, espiritualmente falando, você percebe aquilo que é de Deus. Não estou falando que não tem guerra, tem guerra. Então você não tem que confundir guerra com vontade de Deus. Guerra sempre vai ter, batalha sempre vai ter, luta sempre vai ter. Mas tem questões que nós temos que ter muita sensibilidade. Então que o Senhor venha trazer luz a todos nós, em nome de Jesus. E que esses projetos que o Senhor tem, tudo que Ele tem para fazer e realizar, venha sobre nós. E que eu e você possamos sair daqui com o entendimento certo. Eu não posso sair vivendo baseado no que eu acho. Se eu quero a bênção de Deus, se eu quero a bênção do Senhor, eu preciso caminhar segundo a vontade dEle. Porque as minhas vontades vão até me levar a um resultado, mas não é aquele que Deus queria. Então que hoje essa unção do Senhor venha sobre nós.
e nos fortalecendo poderosamente. E eu queria fazer só mais uma oração, ainda de olhos fechados. Talvez você é alguém que está aqui hoje e você nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Você é alguém que nunca fez essa oração de entrega. Talvez você é alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você deseja voltar. Eu vou dizer que o melhor momento é esse. Talvez você está nos acompanhando por esse vídeo. É hora de você abrir o teu coração e falar: Senhor, eu quero, chega. Eu não quero mais permanecer como estou, eu quero uma mudança na minha vida. E essa mudança só pode acontecer quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida. Então, se você é um desse, eu queria orar com você. Pastor, eu sou um desse, eu quero. Coloque a mão no seu coração. Eu vou te ajudar a você fazer essa oração. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu te peço perdão. Pequei contra ti, mas hoje eu me arrependo. Eu viro as costas para o pecado. Eu abraço a tua palavra. Porque a partir de hoje, ela é a verdade na minha vida. Jesus Cristo, eu creio. Tu és o Filho de Deus. Que veio ao mundo em carne. Que nasceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está vivo. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Toque as minhas emoções. Traga um alinhamento na minha alma. Tira todo o peso das minhas costas. Eu recebo a tua alegria, a tua paz, que excede todo entendimento. Que o teu Espírito Santo me ajude, porque a partir de hoje eu quero ser chamado Filho de Deus, marcado por ti, Jesus. Porque a partir de hoje tu és o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a bênção, a graça e a unção do Senhor venha sobre cada um deles. Venha marcá-los de forma extraordinária. Que o Senhor venha agir, Senhor, poderosamente. Nós nos alegramos por esse novo tempo na vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, se você fez a oração pela primeira vez, essa irmã vai estar na saída para pegar teu nome, telefone, te indicar uma célula, que são reuniões menores, que nós fazemos em algumas residências, que nós estamos de férias, voltamos em fevereiro. Então você pode estar lá passando, que vai ser muito especial e muito bacana para a gente. Amém? Queridos, eu queria fazer só mais uma oração. Quem precisar ir embora, eu vou entender, mas se você quiser ficar, fique à vontade, mas só mais uma oração rápida. É como se dentro de você já estivesse cansado. A espera, a cada dia, a esperança foi sumindo. E hoje, você praticamente desacredita do que Deus pode agir. Não estou dizendo que você não ama Deus, não estou dizendo que você não tem Jesus como Senhor. Não, você tem Ele. Mas tem coisas que Ele já colocou, aquele querer, um dia veio em você. Mas devido às situações você desacreditou. Hoje o Senhor quer reacender, hoje Ele quer trazer de novo o querer e o realizar. É o realizar, é o poder de Deus. Você verá o poder de Deus fluindo na sua vida. Se você é um desses, aí no seu lugar mesmo, eu nem vou te chamar aqui na frente. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor Jesus hoje venha reacender essa chama. Que Ele venha marcar a tua vida. Esses projetos que Ele tem para você. Ele vai trazer tudo necessário para você realizar. Então prepare para aquilo que Ele tem para a tua vida. O seu tempo não é o tempo dele. A tua maneira não é a maneira dele. Ele agirá da melhor forma que você poderia imaginar. Então hoje Ele reacende a chama no teu interior. Hoje Ele fala: filho meu, filha minha, eu coloquei o querer, hoje eu trago o realizar. Eu coloquei o querer e hoje eu trago o realizar. Eu coloquei o querer e hoje eu trago o realizar. Eu coloquei o querer e hoje eu trago
Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Que possamos sair daqui transformados, tocados, renovados hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a sua mão comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado. Que esse culto seja um marco na sua vida. Que hoje seja um diferencial. Lembre, o Senhor capacita, unge aqueles que se movem. Então olhe para a sua vida e fala: chega, eu quero me mover debaixo daquilo que o Senhor tem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Dá um abraço quem está do teu lado. Fala que Deus abençoe. Bom final de semana, até domingo, se Deus quiser. Um bom Natal para todos vocês. 24, 25 e 25 domingo estaremos aqui. Traga a família que vai ser bem especial. Que Deus abençoe. Tem o nosso açaí, o nosso café. O açaizinho hoje tá bom, hein? Coisa fina, hein?